Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do Esmouta Podcast. Hoje com um episódio muito especial, porque vamos homenagear as nossas mães, né? Não só as nossas, das mulheres que estão aqui comigo hoje, das minhas convidadas, mas todas as mães, né? Do mês muito especial, mês de maio, mês das mães. Sexto episódio, aqui comigo hoje, então, tenho mulheres incríveis, além de mães, empresárias, motoristas, né? Muito importante. E é disso que a gente vai tratar hoje, o sentimento de ser mãe, de ser profissional e de estar transportando seus filhos, seja para passear, seja para levar para a escola, enfim, vai ser um bate-papo bem interessante. Aqui comigo, então, Janete Belaver, 24 anos de motorista profissional, transportando as crianças dos outros, sim, né? E as suas próprias, acredito, também. Sim, também. Né? Maiara Samia, desculpa. Isso. Partner do W2W, clube da qual eu e a Andréia pertencemos também. E, além disso, mentora de vendas. Que bom. E também Andréia Neukamp, mentora de posicionamento de marca pessoal. Então, hoje a nossa tarde vai ser bem divertida para estar falando nisso. Em primeiro lugar, gratidão por vocês terem topado, por vocês terem aceitado o convite de estarem aqui, de estarem disponibilizando o tempo de vocês para estarem aqui comigo para a gente falar desse assunto. Tá bem? Muito bem. O prazer é nosso. Muito bem. Me contem, assim, como é que é conciliar a questão mãe, a questão profissional de vocês. Um pouquinho cada uma, assim, um pouquinho da experiência que vocês Quer começar, têm no dia a dia. Posso começar. Então, eu tenho dois meninos, né? 2 filhos, o Pedro e o Antônio. Hoje estão com 9 e 12 anos. E eu tenho um privilégio, vamos dizer assim, de conseguir dividir o meu dia, né? Eu sempre brinco até no meu Insta que de manhã eu cuido dos CPFs, que sou eu, meus filhos e meu marido, na nossa casa. E de tarde eu cuido dos CNPJs, então, das empresas. E aí, então, eu tenho essa questão de poder levar eles, então, ao meio-dia ali, 15 para 1, na verdade, o horário que eu levo eles para a escola. Então, eu faço essa logística aí com eles. E hoje em dia eu tenho mais consciência, eu faço questão de levá-los e buscá-los. Mas teve uma fase onde eu optei por transporte escolar e eu acabei recuando um tempinho depois. Então, a minha logística hoje é eu levo e busco. E, claro, quando preciso, né? Tem ajuda do pai, tem ajuda dos meus pais também, né? Do vovô, que também ajuda. Mas hoje sou eu mesmo que levo. Legal. Mai? Então, hoje eu tenho 2 meninas, né? Uma de 10 e uma de 1 aninho, 1 ano e pouquinho, 1 ano e 4 meses. E também já tive muito tempo que eu escolhi o meu ambiente de trabalho e a escola no qual a minha filha mais velha estuda pela logística, por ficar próximo para realmente poder levar, buscar, para poder ter esse roteiro, porque eu acho que é essencial a gente poder ter esse tempo tão valioso com a minha filha e tudo mais. E tanto que a minha filha menor também, ela não fica em casa, ela fica na casa de uma babá da família, uma pessoa super de confiança, e eu também faço questão de levar, de ir conversar com a pessoa que cuida dela, explicar como é que ela ficou e tudo mais. Então, assim, tentar ter o momento de prazer, não só de passar o recado, de chegar ali, mas também de aproveitar aquele tempo para bater um papo, para saber realmente como é que ela estava e como é que ela pode ficar durante o dia. A mais velha, agora está estudando de manhã. Esse ano, uma nova vida, um novo momento. Está na 5ª série. Elas e amigas decidiram estudar de manhã. Então, agora de manhã, cedo, na primeira hora, na grande maioria dos dias, o marido tá levando, o pai, né? Tá levando e eu buscando. Mas a gente sempre tenta conciliar a agenda. Só que, assim, no turno inverso, a gente às vezes ainda é Uber. A gente brinca um pouco, né? Se tem um compromisso, se tem ginástica, se tem inglês, se tem natação. Então, a gente acaba ela tem ginástica em inglês. Então, às vezes, a gente faz esse papel. E quando a gente tem um compromisso que não tem como trocar, não tem como encaixar, eu tenho uma rede de apoio que eu super confio também, o pai, os avós, porque realmente a gente precisa. Mas essa questão de poder fazer esse trajeto e tudo isso faz com que eles se sintam até mais seguros, né, nesse momento, porque a gente quer saber como é que foi, como é que tá, como é que é. Então, eu também tenho o privilégio, né, de estar nesse momento de estar disponível quando a minha filha precisa e quando não puder também ter uma rede de apoio bem confiável para estar junto conosco. Ótimo, maravilha. E para ti, Janete, enquanto mãe? Então, quando as minhas filhas nasceram, eu tenho a Sara, que tem 22 anos,
está estudando psicologia agora. E a Clara tem 17. Então, assim, quando elas nasceram, foi a época quando a mais velha nasceu, é a época que eu comecei a fazer o transporte. Aí eu continuei fazendo transporte, só que eu me direcionei numa escola, lá da nossa cidade, Bento Gonçalves. Numa única escola. Aí a opção foi matricular minha filha nessa escola. E quando veio o tempo da outra, do mesmo jeito. Então, eu matriculei elas na mesma escola onde eu fazia o transporte. Aí facilita. Daí leva os passageiros e elas vão junto. Retornam os passageiros, elas retornam junto. Então, assim, até conciliei, assim, de boas, assim, né? E nos horários em que eu não podia estar com elas, então tinha uma vizinha, né? Eu pagava ela. Ela morava em frente à nossa casa, então ela ficava com as meninas e eu continuava no transporte. Então, foi mais ou menos assim. As minhas filhas, elas cresceram na minha barriga, dentro da van, e o resto da vida. Até agora. Mais ou menos assim, né? E é bacana, né, que todas vocês têm a rede de apoio, né? Quando que vocês próprias não podem, né? A rede está ali para substituir isso é importantíssimo, né? Porque, afinal, são crianças, eles estão crescendo também, eles também se sentem seguros com essas pessoas, né? Então, bem bacana que vocês têm o privilégio de ter esse apoio, né? E de deixar vocês também mais tranquilas, né? Porque vocês também não iriam largar os filhos de vocês com qualquer um. Né? Está aqui a Janete de prova para isso. Acredito que todos os pais que entregaram os seus filhos para ti, né? Eles tinham confiança no teu trabalho. Sim, com certeza. Inclusive, tem aquela questão que Tipo assim, eu parei de fazer transporte no dia 15 de dezembro de 2023. Tá? Então, agora eu estou partindo para outra caminhada. Janete está em transição de carreira, gente. Depois ela conta um pouquinho. Então, assim, até então... Teve uma época que eu não tinha vaga suficiente. Eu tinha 2 micro-ônibus, 2 vans de 15 lugares. Eu não tinha vaga. Por quê? As pessoas olhavam para mim por ser mulher, né? Então, acho que um pouquinho... Não sei, alguma coisa ali por ser mulher. E, assim... E eu também sempre passei para os pais aquela coisa assim, quer saber precisa saber com quem teu filho está indo. Tem que conhecer o motorista, tem que saber, cara, ele tem a carteira adequada, ele fez os cursos que tem que ser feito. Né? Eu sempre pedia para os pais assim, a documentação que tu precisar, pergunte que eu envio, ou vou até ali na tua casa. E eu fazia sempre questão de ir até a casa, me apresentar para a família e para a criança. Porque quando ela começasse comigo, ela sabia que era eu, né? Então, eu queria sempre fazer essa jogada assim, porque eu tenho 2 filhas, e se eu tivesse que largar com alguém, eu tinha que ficar tranquila, né? Então, e sempre em contato também com os pais, né? Sabe, qualquer coisinha tem que falar, qualquer coisinha os pais também têm que falar. Então, acho que isso passou confiança para os pais. E eu nunca tinha vaga. As vagas estão sempre preenchidas. Se eu tivesse descaro, eu tinha descaro. Mas daí era muita coisa para administrar, muita criancinha. Muita responsabilidade. Muita responsabilidade, com certeza. A experiência que tu teve, Andréia, quando que tu optou por deixar os teus filhos com transporte escolar, foi assim? Foi tranquilo? Então, foi uma escolha por questões que a gente sabe, né? Quem trabalha que nem eu, na parte da tarde, tu piscou, já está na hora de voltar. Então, tinha só 3, 4 horas ali para trabalhar. E aí, para mim conseguir espichar um pouquinho mais meu tempo de trabalho, eu falei, vou conseguir com que eles vão com a van. E aí, talvez eu pego, ou a van pega e eu levo, enfim, né? Aí, no fim, a gente escolheu de a van levar e, né? Vai e volta com eles. Porque era alguém de confiança e tal. Mas o que eu percebi? Não era nem em relação aos profissionais da van, né? Então, não era motorista, não era empresa, nada disso. Era em relação às companhias. Então, o que me incomodou e o que a gente acabou tirando foi por companhias, porque mistura, né, as turminhas. Então, eles eram... O meu pequeno tinha, acho que uns 5, 6, e o mais velho, sempre 3 anos de diferença. Então, eles tinham uma certa idade, estavam numa série, e tinham crianças muito mais velhas ali junto. E aí, eles começaram a vir com muito nome, muito malcriação, e sabia que não era deles, não era da idade deles, né? E aí, a gente conseguiu segurar uns 3, 4 meses, assim, mas aí não deu. E aí deu uma coincidência, não foi por esse motivo, mas deu uma coincidência na época também,
Da van que eles estavam transportando, aconteceu um acidente. Há 15 minutos antes deles chegarem para buscar meus filhos, aconteceu um acidente, talvez vocês ouviram falar aqui na cidade, que foi bem comentado, ali no Panassolo, que a van tombou. Ai, não acredito que teus filhos... Eles iam nessa van. E eles iam entrar daqui 15 minutos eles iam entrar. E aí a van sofreu esse acidente. Não teve nada a ver com os proprietários, nada, né? Foi realmente um acidente, né? Um incidente que aconteceu ali. E aí a gente já estava com essa ideia de parar e tal. Daí eu falei, vamos já, né? Já decidiu parar. E a gente, então, né, se reveza. Ou normalmente sempre eu que vou, mas meu marido também me ajuda nessa empreitada aí, né? Mas quando eu levei, não tinha problema nenhum com o pessoal, eles eram bem pontuais em relação ao horário e tudo, até é uma cobrança minha com as crianças em relação a estar lá no horário, porque senão atrasa todo o circuito, né? Mas em relação realmente às companhias. Então, isso para mim foi um decisor, assim, de que a gente teve que realmente, né? Tem coisas que não dá, não tem dinheiro que pague, né? Certo. Então, eu trabalho menos, vou, né, mais tranquilo. E fora que eu acho que é um tempo muito rico, assim, né? Eu acabei me dando conta de várias coisas depois de um processo que eu passei aí, de que tem coisas que não, né, que a gente não deve abrir mão, né? Então, esse tempo com eles, para mim, também é bastante rico, porque a gente tem muita troca, né? Com certeza. Mas tu não teve essa experiência, né, de transporte? Não, na verdade, sempre optei mesmo em tentar... Caxias do Sul é muito maior que Bento, né? Mas eu sempre tentei optar em estar muito próximo no bairro onde eu estava, no trabalho onde eu estava, mas a gente é necessário usar carro e é fato, né? E muitas vezes também, às vezes eu tinha que levar minha filha de manhã cedo, ela estava ainda dormindo, porque friozinho e tudo mais, era pequena na escolinha, e colocava no carro, e aí às vezes eu dizia, querida, ela está dormindo, né? Vou colocar ela deitadinha atrás, assim, dormindo. E aí a gente já pensa, né? Qualquer risco no trânsito é um problema, né? Então, eu preferia colocar ela na cadeirinha com o cinto, tudo certinho, bonitinho. Mesmo que ela acordasse, mas saber que ela estava segura e que o processo ia chegar a todo mundo melhor. Porque não depende só da gente quando a gente está dirigindo, também depende do outro. Depende da chuva, do buraco, da árvore. Pode acontecer várias coisas que realmente... E quando a gente fala em rede de apoio, às vezes a pessoa pode estar pensando, mas eu não tenho ninguém que possa me ajudar e tudo mais. Às vezes até, como a gente falou ali, às vezes a pessoa da van, a vizinha da frente, ou a coleguinha, né? Às vezes mora na mesma rua, a coleguinha, mãe da coleguinha que leva. Eu tenho amigas minhas que acontece isso. Tipo, tem futebol terça e quinta. Na terça é um grupo de pais, na quinta é o outro. Então, assim, nem sempre a rede de apoio ela vai ser o mais próximo possível da gente ou do mesmo sangue. Às vezes são pessoas que a gente conhece, mas que a gente tem que se comunicar e conversar com essas pessoas e falar, preciso de ajuda, né? Eu vi que teu filho mora pertinho da minha casa e faz futebol no mesmo dia, faz natação e tudo mais. Eu acho que quando a gente se comunica, a gente consegue fazer mais coisa na nossa agenda, né? E aí, como mãe, a gente tem essas questões do trânsito, de às vezes precisar levar, buscar, o carro tá estragado e tudo mais, mas a gente tem que entender que a gente não precisa dar conta de tudo, não precisa ser a gente. Então, muitas vezes eu precisei recorrer ao pai, ao avô, ao pai do amiguinho e tudo mais, mas com a certeza de não ficar me sentindo tão culpada porque eu não conseguia fazer tudo, né? Aproveitar o momento que estava assim, que estava tudo certo, estava bem, e o dia que eu não consigo, eu não fico me sentindo tão culpada. E hoje, por exemplo, na vinda, eu falei assim, olha, graças a Deus a gente tem carro como ir e voltar, porque com chuva, a gente, eu era muito mais nova, quando eu ia para a escola, a gente não tinha carro, a gente ia de ônibus. Até perguntei ao meu marido, quantos por cento será que aumentou de carro da época que a gente ia para a escola para agora? Porque era difícil, às vezes a família tinha 4, 5 tios e um tinha carro, né? E a gente tinha que fazer os deslocamentos de ônibus e tudo certo, mas hoje eu tenho esse momento que é de buscar, levar, porque a gente tem carro, tem como ir fazer, mas com certeza se hoje a gente não tivesse carro, a van ainda seria a melhor opção pelo deslocamento da cidade, tudo. Então acho que seria a segunda opção que eu teria assim para ter essa. E tem muitas coleguinhas da Alice que vão e voltam de van. E lá no colégio dela, eles têm um sistema de segurança de tag. Cada criança tem uma tag e passa pela... Então, tem um controle também. Então, aí também dá uma segurança. Hoje, a tecnologia nos favorece para isso. A gente sabe se ele saiu ou entrou. O colégio também tem esse contato, né? A gente investe no colégio também para ter boas companhias. Então, se caso a criança não foi ou se acontecer alguma coisa, tem a agenda, que tem a comunicação. Então, a gente sabe de tudo que está acontecendo e a gente tem a certeza que passou do portão, ele está lá dentro, né? Tem esse catraca, não sei se o teu tem também. Tem catraca isso aí é catraca. Identificação por face? Não, ainda por face não tem, é só pela tagzinha mesmo, o crachá, passa o crachá. Legal.
Mas acho que o próximo passo deve ser esse, né? Porque agora tá todo mundo já com a face, né? Mas eles têm a face e a tag, porque a tag às vezes é mais fácil, né? Mais fácil. Mas Dá lá, menos fila, né? Também. Também. É. Que bom, né? Que bom que a tecnologia está nos Vem pra auxiliar. ajudar também. Verdade. Geralmente, o planejamento de vocês começa no domingo, na segunda-feira, enfim, né? Para toda semana. Creio eu que seja desta forma, né? E quando acontece algum imprevisto, principalmente no trânsito, vocês estão com a semana programada, tá tudo certo, vocês saem para levar as crianças para a escola. Isso para ti também, Janete, quando que tu tá lá com a van cheia, tá? Com os teus pequenos. E acontece alguma coisa no trânsito. Como é que vocês reagem? Como é que vocês passam esse sentimento para os filhos de vocês ou para as crianças que tu transportava? Se já aconteceu isso, enfim, se tem alguma história para contar. Para mim, Pode falar. Para mim aconteceram assim diversas vezes, né? No meu trabalho isso acontecia muito, né? Ou às vezes a van, um inesperado lá, alguém está construindo alguma coisa, trancou a rua lá e se virem, né? Eu tenho que passar ali, mas não dá, né? Então assim, lá no começo eu me estressava um pouco, mas passando o tempo, né? A gente amadurece ali. E daí eu pensei assim, cara, eu tenho que olhar essa situação de fora. O que eu faço agora, né? Então, assim, se tem como tu voltar, pegar outro rumo, tu volta, vai atrasar, avisa a escola que está atrasando. Se é uma questão de van, assim, então, assim, realmente, para tudo, chama outra van, né? E encaminha as crianças com uma outra van. Daí eu fechava a minha van, deixava ali, ia com a outra van, né? Levava as crianças para a escola e depois eu resolvia a questão da van. Mas é muito tumulto. É muita confusão. Então, assim, tem que ter cabeça fria, porque as crianças começam a cobrar e eu tenho prova, eu não posso me atrasar. Como é que fica essa questão, né? Do teu estresse para não passar para eles esse nervosismo, essa ansiedade, enfim, de vou atrasar eu sempre tentei passar para eles uma questão de confiança, que tudo que eles precisassem, eles poderiam falar comigo, que eu falaria com a mãe ou com a profe, ou com o pai, né? E nesses casos eu sempre dizia assim, ó, quero bater calma, que eu sempre resolvo as coisas. E eu sempre resolvia. Então, eles sabiam que eu resolveria. Então, assim, o tumulto sempre vai ter. Mas, assim, eu sempre consegui conciliar, né? Porque eu sempre tinha, assim, números de telefones ali, né? Contatos, né? Porque uma emergência pode acontecer. Claro. A van pode estragar no meio do caminho ali. Então, a gente sempre organizado com alguns contatos de vans que fazem horários diferentes que o nosso, sabe? Que às vezes tem uma van ali que faz trabalho só de noite, né? Ou só de manhã e no fim da tarde, né? Então, tinha essa coisa. Eu sempre tive isso comigo. Então, eu aprendi a lidar de boas com isso. Eu aprendi a fazer acontecer assim, para não ter muito prejuízo. As crianças não terem muito prejuízo, né? Mesmo porque toda essa ansiedade que é passada para as crianças, elas vão levar isso para a escola depois, né? Então, o dia delas, ou a tarde, ou amanhã, enfim, também pode ser um pouco tumultuada em função de um acontecimento que nem foi culpa delas, às vezes, né? Mas aí sim, saber lidar como tu fez, como tu fazia, para que elas realmente chegassem no local, que elas tivessem o horário de aula delas bem tranquilo. Sim. Eu acho que em 98% das vezes, porque uma vez ou outra, às vezes tu não consegue, né? É ser humano, mas, assim, o máximo, assim, porque quando eu assumi o compromisso, eu sabia que era um compromisso. E eu tenho que cumprir. E tipo assim, os pais confiam em mim. Então, eu tenho que retribuir. Eu acho que é uma obrigação minha, né? Eu tenho que fazer o melhor. E sempre que desse alguma coisa fora dali, a primeira coisa, eu acomodava as coisas e conversava com a mãe. Primeira coisa, se a mãe não atende, chama o pai. Porque eu acho que o pai e a mãe, ele precisa saber de tudo que acontece ali, né? E também tem as coisas engraçadas que acontecem, mas assim... Se puder contar alguma, a gente gosta de história. Não, é que teve um dia, teve uma tarde, né, um meio-dia lá, tinha uma criança que estava começando e de van comigo. E a mãe precisava, e a criança estava resistente, sabe? Então, a gente tentava agradar, conversar, já tem bastante coleguinhas, tu senta com o teu coleguinha da sala aqui dentro da van e tal, porque a van é grande, né? Então, sempre vai acontecer de um colega estudar com outro colega ali. Então, pode botar junto, né? E tal.
Então me deixa, dá só mais um abraço na minha mãe. Daí eu pensei, se ele sair para dar um abraço na mãe, ele não vai voltar. E a mãe vai estar complicada também. Ela precisava do tempo dela para ir para o trabalho, né? Aí eu disse, dá tchau aqui pela janela. Abri a janelinha da van, dá um tchau por aqui. Só que aquela van, as Master, né, da Renault, elas têm a janela meio grande, aquelas 2000 e pouco lá. Né? Por isso depois eu botei umas travas na janela, que abria só tantinho assim. Sabe o que ele fez? Em vez de dar um abraço na mãe, ele se jogou na mãe. Pulou para a janela. Ele se jogou na mãe. Aí, né, na hora, Essa é a minha assim, oportunidade de fugir. É agora ou nunca, né? bastava em casa, né? Tipo, tava em casa. Sim. Aí, e depois, até foi engraçado. Na hora foi meio assim, depois foi engraçado. E depois eu tomei as atitudes a séria, no caso, né? Porque eu pensei assim, essa janela veio de fábrica de uma estrutura grande. A criança é pequena. Então, já ligou uma luzinha aqui. Digo, a gente vai lá no mecânico, no pessoal, e coloca uma trava nesse vidro. Ele vai abrir o tanto necessário para... Né? Ótimo. E só. E aí, funcionou. Então, que aquele acidente, a criança foi pela janela, justamente, porque elas são muito na alturinha ali. Sim, claro. Imagina com toda essa insegurança que ele estava tendo, né? Talvez era o primeiro dia de aula? Era para ser o primeiro, o segundo dia, né? O primeiro ele já não foi, esse seria o primeiro da van. Né? A separação da mãe. Imagina, né? Primeira coisa que ele fez, eu vou pular, não quero nem saber se tá perto do chão, se não tá, se eu vou me machucar ou não vou nem pensar, Não, ele se né? jogou na mãe, né? Ele pegou, abraçou a mãe, assim, né? Foi... Mas depois ele foi. Hã? Depois ele foi. Sim, depois ele foi. Aí agora ele já tá, ele tem a idade da minha filha mais velha, eles eram colega, né? Aí a gente porque agora acontece uma coisa muito muito incrível assim, é gratificante, porque assim, tem crianças, pessoas que começaram a andar conosco com a van, né? Que hoje é oftalmologista, é o meu oftalmo. Olha só, que legal. Então, assim, é muito legal. E esse menino hoje, ele tem uns 21 anos, assim, também, sabe? Então, a gente, às vezes, quando se encontra e tal, né? Diga assim, encontra ele e tu lembra o detalhe da janela, sabe? Ele olha para mim, eu tô rindo, ele já sabe do que eu tô rindo. Que lembra da história. Que legal, que bacana essas experiências. Né? E para vocês, como é que vocês reagem aos imprevistos quando que as crianças estão com vocês? Então, tem que ter uma sensibilidade, uma inteligência emocional ali na hora, né, para lidar. Teve uma situação agora, faz uns 15 dias, que acabou atrasando, eu nem lembro o motivo, mas eles têm 2 vezes por semana, um deles vai para o colégio, o outro vai para o poliesportivo. Aí são 2 lugares. Aí trânsito, né, para os 2 lugares. E aí a gente estava atrasado, eu não sei se foi nós ou se foi o trânsito, enfim. Mas é que a gente estava atrasado. E eles viram que eles iam chegar em cima do horário ou até um pouco mais. E a preocupação deles é justamente que eles vão passar na secretaria ou tem que ficar uma hora fora da aula, né? Esperando o próximo período e tal. E aí eu fui tentando acalmar, vai dar tempo, e eu ali, né? Dá tempo. E aí a última opção seria ligar para a escola, mas não precisou ligar. E aí o outro tinha, um deles tinha a prova no primeiro período. Aí a preocupação maior era essa. Ainda. E eu não queria que ele ficasse nervoso justamente para não entrar nervoso na prova, né? Aí eu levei ele primeiro, e aí o outro podia atrasar um pouquinho mais, que ia pro poli. Mas é a gente tentar manter o nosso equilíbrio para não passar para eles, porque eles já ficam nervosos sabendo que vão chegar. Mas também isso é bom para eles terem noção da hora de sair, porque quem atrasa na hora de sair normalmente é eles. Então dá esse puxãozinho, né? Não quer atrasar, tem que sair aqui. A gente sai 10 para 1 para chegar 1h15, 1h10. Então é perto, se for ver, né? Eu moro a 3 quadras, mas aí a gente dá a volta. Sim, toda a volta que tem para poder dar de carro, né? Nesse horário que tá todo mundo saindo para levar eles também. Dá 20 minutos, E aí, mas acho que é mais parte de nós do que deles, né? A gente conseguir conciliar ali. Mas... Não, isso é verdade. Ainda mais um que tinha prova, né? É. A palavra prova já deixa todo mundo apavorado. E ainda tem atrasos, ele não ia conseguir fazer a prova. Certamente que não. Nervoso, ele ia ficar muito, muito ansioso, né? Mas e ele talvez chegou em cima do laço. O rendimento dele ia ser menor daquele que geralmente é, né? Então, realmente é dos pais, né? A gente conseguiu passar a tal da segurança para eles. Vai. Lá em casa, a Alice, que é a mais velha, ela foi a única por 10 anos, né? 9 anos, que até eu engravidar, tudo. Então, ela foi a única por 9 anos. Então, e sempre fui muito responsável. Mesmo ela pequenininha, a gente sempre chegava antes, sempre se organizava e tudo mais. E aí, com a chegada do bebê, eu grávida já comecei a me atrasar.
Eu já comecei automaticamente, sabe? Parecia que as coisas iam se... Assim, olha, agora a Bianca tá com 1 ano, eu tenho focado mais em não chegar atrasada, porque parece que muda tudo. Todo mundo fala, tu vai começar tudo de novo? Eu disse assim, vou começar de novo, mas tá tudo certo. Mas na hora que tá na correria, tu colocar 2 no carro, uma pequena e mala, e não sei o quê. E cadeirinha, e cinto e tal, e aí o notebook, a mala, o celular, né? Ainda, eu não sei como é que a pessoa faz que mora em prédio, porque eu moro em casa, né? Então tá tudo no mesmo andar, eu não preciso subir se eu esquecer alguma coisa. Mas fica toda essa logística a gente tem que pensar antes. Então aí até a própria mais velha, eu falo, filhas, vamos fazer um checklist, né? O que faço ela participar. Vamos separar tudo, deixar aqui na porta, pra gente não esquecer de nada, pra tá tudo certo, pra gente sair, já vamos colocando no carro. Então eu faço ela, hoje, né, muito mais, de forma mais assertiva, eu faço ela fazer parte do que a gente vai fazer, do que vai acontecer, pra ela não ter essa ansiedade. E ela, por si só, é ansiosa. A gente vive na correria, né? A gente ouve áudio 1.5, 1.5, eu ainda não consigo no 2, mas nem quero. Mas a gente vive nessa correria, nessa ansiedade, que não adianta, eles também passam por isso. Mas eu, muito tempo, toda a minha família, meus sogros, meu marido, eu dizia, Alice precisa sair a aula começava 1h30, mas Alice precisa sair até 1 hora. Porque aí a gente tem essa previsibilidade de atraso, de tudo mais, então sempre os compromissos que envolviam os compromissos delas também, principalmente de semana de prova e tudo mais, não podia passar daquela hora. Dá 1 hora para mesmo sabendo que ia chegar com tempo hábil, mas para não ficar ansiosa e não repercutir diretamente nas notas, né? E tanto que a Bianca ficou doentinha umas semanas atrás, a mais nova, a pequenininha, ficou doente, não dormiu direito, chorou e tudo mais. E foi bem no dia que foi a prova de matemática da Alice. E a gente, na hora, ela disse que estava bem, que tinha dormido bem e tudo mais. Quando chegou a prova, era um cálculo simples, assim, né? Tipo, 4 mais 8. E disse, mas filha, por que tu errou? Ela, eu não sei, eu não prestei atenção. E aí depois a gente foi parar pra pensar, foi no dia que tava todo mundo meio doentinho em casa, com tosse, não dormiu direito. E aí acorda atrasado, aí sai atrasado, aí pressa, né? Corre. E aí era só um detalhezinho já. Então, o quanto isso, né, a nossa estabilidade, a nossa rotina, a nossa proposta para começar o dia bem, para não gritaria. Não, é tudo, né? Vamos lá, tá tudo certo. Acordar um pouquinho antes, sair um pouquinho antes, tomar café da manhã mais tranquilo, né? Para poder dormir um pouco antes para prever que pode ser que a gente de noite não tenha 100% de assertividade no sono de todo mundo, mas isso faz com que tenha muito mais estabilidade emocional deles. Porque é responsabilidade dela estudar, fazer bem a prova e tudo mais, mas também é nossa de fazer acordar bem, ter a segurança, estar tranquilo, estar calmo, sabe? E eles se sentem muito mais tranquilos quando tem a rotina, quando é dentro seguros, né? E aí a gente, por mais que tu organize às vezes domingo de noite, sempre tem alguns imprevistos, algumas mudanças no plano, mas aí eu gosto muito, desde pequenininha, eu penso que assim, tem um círculo ao redor dela, ela tem que saber o que vai acontecer antes, então eu sempre digo, filha, mãe hoje vai se atrasar, então o almoço vai ser, o voo vai pegar. Eu já vi isso. Se acontecer de um dia a mãe não chegar e chegar outra pessoa, não se preocupa. O vô vai te explicar o que aconteceu. Então, eu sempre tento deixar o plano A e o B, agora com a idade dela, 10 anos, para ela entender que aconteceu alguma coisa, mas que a pessoa vai chegar lá e vai informar que aconteceu isso, né? E quando a minha avó faleceu, também ela já estava mais velhinha, foi final do dia, foi 5h30 no dia que ela faleceu. E aí também, eu falei... a avó não estava doente nada, mas eu falei, chega lá, quem ia buscar ela era o Rafa, um amigo nosso que nunca pegou ela, porque estava todo mundo envolvido. Uau. E claro, por mais é velhinha, mas o sentimento existe. Aí eu falei, Rafa, chega lá, explica pra ela, fala, mãe tá com a avó no hospital e tal, que depois a gente fala pra ela o que aconteceu, mas fala pra ela que a avó tá bem, que tá tudo. Então, pra deixar ela segura, que já é uma pessoa diferente que foi buscar, já é uma situação diferente, já passou o dia na escola. Uma notícia dessa. Então, estranho, né? E aí, quanto é importante isso da gente ter uma pessoa que a gente confia e falar pra eles, a gente tá atrasado, vamos primeiro deixar o que tem a prova e depois deixar o que tem, porque aí a prova é mais importante. Não é mais importante que o outro, mas o compromisso em si, situação, né? A situação. E então, eu sempre tento fazer isso. E aí isso faz com que a gente consiga ter menos atrasos, menos ansiedade, né? Uma vida mais tranquila e tudo mais, porque a gente vive na loucura. Na loucura da correria. Mas dá tudo certo. No fim dá tudo certo. Dá tudo né? certo. Só é repassar, explicar, dá tudo certo. E ouvir, né? Às vezes eles só querem falar uma coisa. Só, fala. Então, aí ouve. Tá bom. Aí
pode ir no... Quando tá quase saindo, às vezes não... A não ser menino é assim, né? A Deia tem menino. Mas às vezes tá quase já chegando na escola, ela quer contar uma coisa. Um caos. Eu disse, filha, tá aqui na porta. Não, mas deixa eu terminar. E eu, não, mas lembra do horário. Ah, tá. Então depois eu conto. Aí consegue negociar. Mas é sempre assim para esses que quer falar mais do que pode. Não sei quem que puxou. Quem será, né? Não sei. Nem ideia. Deve ser o pai, com certeza. Eu sempre digo que a pequena da Maiara já nasceu com a câmera na mão, né? É incrível essa menina, é incrível. Tá lá, ela já tem pose, ela é fotogênica, ela é incrível. Assim. Eu vou dizer pouco tempo, porque a gente está pensando nessa questão da saída e a volta da escola. Nesse pouco tempo. O que vocês conversam com os filhos? Ou o que eles conversam com vocês? O que as tuas crianças conversavam contigo quando que vocês, na ida ou na volta da escola? Olha, nós é uma caixinha de surpresa. Cada vez é um assunto que surge lá, mas é muito gostoso, assim. Eu gosto bastante, por isso que eu faço questão hoje. É um momento que eu não troco, justamente porque esses 20 minutos é muito rico, assim. E a gente fala de tudo. Às vezes são coisas da escola, às vezes são coisas que eles perguntam do nada, alguma coisa na rua, aí tu tem tempo de explicar. Então, são assuntos aleatórios, assim, mas eu acho que serve muito que é um tempo que tu tem tempo. Eu não... Uma vez eu tinha um pouco de receio, assim, de ter esse tempo para esse tipo de conversa, porque eu não estava olhando para eles, eu tinha a impressão que não ia ser válido, né? Um tá falando assim e o outro é lá. Então, eu achava que não era válido, mas hoje eu acho que é muito mais válido, né, a conversa em si do que, às vezes, né, estar olho no olho. Então, acho que são 20 minutos preciosos ali que a gente tem. E muitas coisas a gente acaba falando e explicando para eles, né, com muito mais tempo. E o meu mais velho, esses tempos, falou uma coisa que eu achei muito amor. Eu estava explicando alguma coisa para ele, eu não vou lembrar agora o que era, mas ele falou... era alguma coisa em relação a dirigir, porque daí eu falei lá com 18 anos e não sei o que, expliquei tudo para ele. E aí ele falou, mamãe, a gente tinha que ter uma pasta, um arquivo, né, que eles já sabem tudo, na nuvem, alguma pasta que a gente guardasse os seus ensinamentos, enfim, o que você ensina. E aí depois, quando eu tiver 18 anos, quando eu tiver idade, daí eu vou lá e vou acessar e vou pegar o que você ensinou. Que lindo! Então, eles estão aprendendo, eles estão, né, absorvendo aquilo, mas a ideia dele, que eu achei um amor dele, guardar aquilo para quando ele for precisar, ele lembrar daquilo que eu falei, porque ele viu que era realmente importante, né? Então, eu acho que é um momento muito rico, assim, que a gente tem de troca, né? De explicar, Enfim, eu acho que pelo menos eu com eles é um momento muito bom, assim. E eles também sentem essa liberdade, essa disposição que a gente tem, que às vezes em casa, né, na função não é tanta. E ali acho que é bem um momento que dá para dedicar. E esses tempos eu vi um vídeo e eu mostrei para eles, inclusive, para ficar claro para mim e para eles, a gente nunca mais esquecer. E a gente ter noção do quanto realmente, às vezes, a gente não se dá conta do tempo, né? Para mim, depois do meu processo que eu passei ali em 2020, né, do câncer, para mim o tempo ele é algo muito insubstituível, né? Sim, com certeza. E aí eu tinha um vídeo que foi do... Como é que é o nome dele? O Marco. Aquele que está no lugar do Faustão agora. O Luciano Huck e o Marcos Mion. O Mion estava falando em relação... Porque ele tem um filho com problema e tal. E ele estava falando em relação a gente não se dar conta enquanto a gente está, né, por essa passagem, mas o tempo que a gente fica com o filho, de tempo deles com a gente, até os 12 anos, já passou 75% do tempo de vida deles com a gente. Ou seja, claro que eles vão viver muito, mas longe de nós. Sim. Então, o tempo com eles é muito curto, né? Então, se a gente se dá conta disso, a gente quer viver o máximo mais perto possível. Então, para mim, é muito vivo isso, muito, muito claro. E eu sempre quero estar com eles, né? Então, para mim, esse momento realmente é... E eu sempre penso naquilo, né? Que eu também trabalho com posicionamento, então eu acho que sempre que a gente ocupa o nosso lugar, então aquele lugar ali é meu, né? Enquanto mãe, enquanto educadora, eu sempre penso que se eu não ocupo um lugar, alguém vai ocupar. E aí, quem vai ocupar? Então, às vezes vai ser as companhias que eu não estava gostando. Então, alguém vai ocupar aquele lugar de alimentar a cabecinha dele em relação àquela coisa. Então, aquela dúvida que ele teve passando no trânsito e pediu, alguém vai explicar para ele algum dia. E quem vai ser, né? Se não sou eu. Então, acho que a gente também tem esse papel de
de entender o nosso lugar e a nossa importância, né, enquanto educadoras, enquanto mães, enquanto pessoas que querem, né, ter filhos que levem, né, valores, princípios, enfim, e que a gente então tenha também essa dedicação para passar para eles isso, né? Então eu sempre penso nesse tempo também como uma forma de estar alimentando eles em relação a tudo que envolve, né? Uhum. Deixa eu te pedir, antes de vocês responderem, quando eles iam com a van, tu sentiu alguma diferença? Tu sentia essa conversa, essa aproximação era diferente contigo? Quando que eles iam de van e agora que eles estão contigo? Era diferente, não chegava a ter um afastamento, assim, né? Sim, sim. Mas eu noto que a gente tem muito mais afinidades, muito mais coisas de troca muito mais íntima, eles têm muito mais liberdade de me perguntar do que... E ali é realmente naquele momento ali, porque a gente, às vezes, está com uma musiquinha de fundo ali, eles também gostam de ficar colocando, e aí eu acho um amor, porque eu escuto muito louvor, e aí eles acabam escutando de tabela, eles sabem todos os louvor de cor. E aí a gente fica, né, trocando de música ali, fica de fundo, mas a gente tem essa intimidade ali de realmente conversar, né? E eles, não sei se eles já perceberam que é um momento de pergunta, mas eles sempre trazem algum assunto em voga. Legal. Já faz parte da rotina. Já faz parte, eu tenho uma pergunta, quando é que eu vou fazer para minha mãe? Já faz parte. Que bacana. Então, acho que acho que para nós foi muito bom essa decisão que eu tive de voltar a levar eles. Uhum. Principalmente nessa idade, né? Porque quando é pequenininho, eles não percebem muito, né? Tu bota atrás e tal. Claro que sempre tem uma troquinha, né? Mas é diferente dessa fase da conversa, dessa fase que realmente está absorvendo as coisas, né? Muito legal. Mai. Então, até tem uma pessoa que eu já conversei outras vezes, que está aqui conosco, que vai assistir o podcast, a Cris. A Cris tem uma menina bem mais velha que a Alice. Uhum. E aí, um dia ela falou, aconteceu tal coisa. E eu disse, nossa, e o que tu fez? Eu nem sei o que eu faria, né, se a Alice viesse e me falasse isso. E aí ela disse assim, Mayara, sempre deixe muito claro os valores, né, que você traz dentro da sua casa. Lembre ela, porque às vezes a gente nem sabe o que responder na hora, mas quando a gente traz os nossos valores, o que a gente demonstrou ali, do que a gente realmente acredita e do que a gente está passando para nossas filhas e tudo mais, traz isso mais forte, aí com certeza a resposta vai vir. E acontece exatamente isso, né? Hoje eu percebo, a Alice está na 5ª série, então começa a mudar, sabe, os assuntos, começa a mudar a visão dela pela prof, pela diretora, pelas colegas, o próprio julgamento do outro colega muda um pouco, pelo olhar dele, né? Então, a gente traz muitos valores que a gente tem em casa, do que a gente acredita, do que a gente vive todos os dias. Então, tem pessoas que pensam diferente da gente dentro da escola, e é óbvio, a gente sabe disso, mas para ela, às vezes dói, né? Dói ouvir alguma coisa, ou às vezes ela quer retribuir também de forma agressiva, porque talvez ela não gostou do que a pessoa falou, mas aí ela também fica sentida porque não quer falar. Então, aí sempre esse momento de estar ali com ela, de conversar com ela, é importante por isso. Ela, às vezes, está só eu e ela no carro, que às vezes meu marido tá junto, mas às vezes, eu vou perguntar uma coisa só pra ti agora, porque aconteceu isso, isso e isso. E aí, às vezes, na hora, assim, te dá um friozinho, será que eu respondo, né, menina, né, nessa idade, será... E aí eu penso que os valores, lembro do que a Cris comentou, né? Eu lembro dos valores da nossa família. Eu digo, filha, pode ser por isso. Por isso, o que tu acredita? O que tu acha, né? O que a mãe sempre fala pra ti, né? O que é mais importante? A gente tem que se pensar. Eu acredito no ser humano até que ele mesmo para ver o contrário. Então, daqui a pouco essa pessoa, esse coleguinha tá passando por alguma coisa, né? Ou a prof tá doente, ou alguma coisa aconteceu que tem que... Isso, pré-julgamento, sem saber exatamente o que é isso. E aí a nossa conversa fica muito mais leve. Eu sinto que quando a gente lembra eles do que a gente realmente gosta e acredita, fica muito mais leve. E aí é muito engraçado que às vezes é exatamente isso. Passou o dia ali, eles estão segurando aquela pergunta ali para aquela hora, porque eu vou perguntar por isso, por isso, por isso. Agora tem 2 situações muito engraçadas que ela está vivenciando na escola, que ela tem catequese segunda-feira, e aí vai até 1h15 o catequese. Então eu pego ela do catequese. Então sempre tem uma história. Mãe, tu sabia que Jesus morreu assim, assim, assim? Tu sabia? E ela vem assim, meu Deus, coitado, né? Meu Deus. E ela vem assim, parece que ela tá vivenciando aquilo aquele dia. Então é muito, muito legal, porque é muito fresco, ela acabou de sair, né? E aí outra coisa que tem também, elas estão agora com um projeto dentro do colégio que a polícia tem lá um treinamento sobre drogas. E aí ela disse, mãe, como é que será que vai ser? O Proerd, isso aí, obrigada. Isso aí. E aí ela, antes de começar, como é que vai ser? O que eles vão contar? Eu disse, eu não sei, filha, mas acho que eles vão mostrar, né? Que é o que faz mal, que tudo mais, não sei o quê. Mas será que eles vão levar lá? Será que não sei o quê? E ela fazia umas perguntas, assim, super curiosas, assim, sabe? E aí ontem acho que foi ontem, essa semana teve aula
que aí eles podiam fazer as perguntas. E eu falei para ela, filha, então fazendo assim, vai pensando, anotando lá na mente o que tu gostaria de ter de dúvida e pergunta. Talvez a gente não precisa, às vezes eu falo para ela, a gente não precisa falar o tempo todo, que ela gosta de falar, né? O tempo todo. Mas guarda a perguntinha que na hora que falar, hora da pergunta, aí tu levanta a mão. E aí ela disse, hoje foi o dia da pergunta. Aí eu perguntei isso, aquilo, então ela já estava já preparada para as perguntas. Legal. E aí é legal porque vai se construindo os nossos valores, o que a escola tem para trazer, porque a gente não vai estar para sempre com eles, como a Deia trouxe, né? Eles vão ter a vida deles, mas é importante também eles ouvirem a outra versão, ali a parte técnica da escola, das pessoas que estão ali orientando sobre drogas, sobre a prof do catequese, que às vezes a gente tem um olhar diferente sobre a Bíblia, sobre a palavra, e ela tem outro, que a gente lê o devocional e tal. Então, muito legal, porque vão se construindo, e aí ela vai tendo um equilíbrio do que a família traz, e realmente pode ser, faz parte dos nossos valores, e o que a prof traz, a catequista, os professores da orientação ali das drogas e tudo mais. Então, isso que é legal, que aí ela vai se criando mesmo, né? Olha a responsabilidade, né? Dela como ser humano, como pessoa, como que ela realmente acredita e constrói. E algumas vezes que eu não conseguia pegar ela, né, final do dia e tudo mais, aí que quando ela era um pouco menor, eu falava, filha, a mãe não vai poder te pegar essa semana, ou porque eu viajei, ou porque eu não vou estar aqui, mas a gente vai conversar a tal hora. Então, também deixar pré-determinado que aquilo vai acontecer em tal momento, né? Acho que se não consegue ter o deslocamento por algum motivo, saber que ela vai poder estar comigo em tal momento, ou antes de dormir, né? Ou no café da manhã, né? Não usar... Por que não usa a tela na mesa? Porque é o momento da gente conversar, tá em família. Então, esses valores que a gente tem de não poder estar em tal momento junto, mas a gente vai ter outro momento, né? Ou às vezes chuva, a gente tem que ter... Olha, agora a mãe não consegue ouvir porque tá tenso aqui, mas só um minutinho, segura a pergunta aí que eu já vou te responder. Então, essa construção a gente consegue ter muito mais assertividade, né? E ela entender qual que é o melhor momento para esse papo, né? Legal. Janete, tu tinha duas situações, né? Uma que as tuas filhas estavam contigo na van e mais os outros. Como é que era para ti? As tuas filhas conversavam contigo ou deixavam para conversar em casa? Pois é, enquanto a colega falava, eu estava me lembrando. Enquanto a colega falava, eu estava me lembrando em todos esses anos, porque assim, eu moro num bairro bem mais... Tipo assim, eu moro num bairro e eu começava o meu transporte lá num outro bairro. Então, para me deslocar de casa até a primeira criança que embarcasse, dava sempre uns 15 minutos de micro-ônibus, um pouquinho mais, que vai lento, depois vai devagar, para não ter problemas, né? Não precisa correr. Então, nesse tempo, na época da primeira, depois na época da segunda, né? Esse tempo era o tempo que nós conversávamos, na ida e na volta. Legal. Muito que legal. Ficavam só vocês. Na ida e na volta, ficava só nós. Então, a mais nova tinha muito das perguntas. Agora, enquanto falava, eu me lembrava, né? Porque para mim já passou faz um tempinho, né? E daí lá vinham as perguntas, e daí, mãe, mas tu não vai ficar brava? Eu fiz assim, porque já vinha assim, já dava, que nem tu dizia, dava um friozinho, porque quando ela dizia, mãe, mas será que tu não vai ficar brava? Porque tinha coisas que eu dizia, filha, mas olha, né? E daí eu dizia, não, se tu não for falar, a gente nunca vai saber, mas brava eu não vou ficar, eu posso te ajudar. A gente vai conversando e a gente vai achando, né? E assim com as minhas filhas foi. E um tempo depois, elas não queriam mais estar dentro da van, tá? Para elas era meio penoso. Na adolescência, assim. Por acaso? Elas começaram a ficar... Né? Eu acho que não era mais o chão delas, Isso. né? E quanto às crianças, o da van, é muito incrível, porque assim, ó, quando tu tá de master, tem 2 lugares na frente, que eles podem sentar, os maiores e podem sentar ali. E quando de micro-ônibus, eu tinha um lugar, né? Põe o cinto, fica ali. Então, assim, eu sempre tinha que ter uma escala de quem sentava na frente. Uma escala. E sabe qual que era o maior objetivo? Não era porque estava lá na frente. Eles gostavam de conversar, de contar as novidades do dia, da escola, de casa. Às vezes nasce um maninho novo, né? Isso aí. Sabe que o fulano, né? Deus dizia... Daí eu conversava assim, confessionário quase. Eles gostavam de contar as novidades deles. Legal. Sabe? Eles precisam... Eu não sei. Porque então, agora eu vejo assim, ouvindo vocês duas falarem. Esse momento é um momento que eles estavam sentados, parados e tinham a oportunidade de conversar. Eles não estavam com a mãe e o pai, né? Mas eles podiam estar comigo. Só que nem todos os dias. Era um dia cada um ali, né? Mas eles aproveitavam esse dia. Essa hora eles aproveitavam. Que tinha épocas assim que eu colocava no primeiro banco da frente, porque dava discussão, tá? Porque eu quero, porque eu queria conversar tal coisa, porque o meu humano e tal. Então, assim, ó, eu cuidava assim, quem parava na metade do trajeto,
e mais um pouco, e o final. Então, eu ia trocando. Às vezes, dava 2 crianças no dia lá. Sabe, para o veículo, né? Desce o que está ali e daí encaminha o próximo, né? Mas tinha uma fila escrita por nome, por ordem alfabética, tá? Para vocês saberem, para não fugir nada ali. Né? E eles gostavam muito de conversar. E agora eu vejo que talvez seja esse o momento que vocês estão falando. O da minha van também. Da tua responsabilidade e deles poderem querer conversar ali, Com né? certeza. E eu acredito que sim, porque o ano passado, quando eu enviei mensagem para os pais, dizendo que eu ia parar e que as coisas iam mudar, muitas mães me retornaram dizendo que quando passaram a mensagem para os filhos, principalmente as meninas, elas estavam chorando. Mas quer dizer que a Janete não vem mais. O vínculo que tu criou. Porque com a elas. maioria das crianças que estão indo com a van do meu marido hoje, que eram os passageiros que eu levava, a maioria deles começaram comigo de 3 a 5 anos. Nossa. Já Sim, pega, né? anos. Não adianta. Claro. E eles estão agora, tem vários que estão no ensino médio. E tem outros que estão ali, 7º, 8º, 9º, né? Então, cria-se um vínculo. Sim, porque ali. troca prof todo ano, mas não trocava a Exato. tia da van, olha só, né? E daí, como a gente é pontual, né? Eu tenho que ser pontual, porque senão Claro. dá atraso lá. Então, eu sempre procurei chamar as mães para essa pontualidade, né? Porque daí, se eu sou pontual, eles têm uma certa obrigação de ser pontuais também. Aham. Tudo E o sobre exemplo isso. arrasta, né? Então, 5 minutos a diferença, sabe? De roteiro, assim, eu liberava 5 minutos, ou de atraso. De adiantar também, se eu chegasse adiantado 5 minutos, eu saberia que eu teria que esperar o horário, né? Porque daí foi um combinado. Mas, assim, mais que 5 minutos de atraso, nunca. Se atrasa, já vem no grupo. Janete, onde tu tá? Não, traz todo mundo aí, né? Então, assim, agora... Tu sabe que agora, depois de todo esse tempo, eu comecei... Eu tô entendendo agora o porquê do papo das crianças nesse horário. É um confessionário Viu só? ali. Claro. Eles gostam E muito. toda a confiança que tu passava para eles também, é claro que eles vão conversar, né? Eu era bem firme com eles na van, porque a responsabilidade é muito grande. Sabe, eu não podia deixar de qualquer jeito. Eu tinha que saber que cada um estava bem. Eu tinha um lema comigo. Eu busquei eles em casa assim, a entrega vai ser assim. Ótimo. Sabe? Porque a maior Eu tinha tesoura um da lema vida das comigo. pessoas, Nossa, com né? certeza. Imagina. Imagina. Digo, as pérolas das famílias estão aqui comigo, cara. Esse momento é meu, essa responsabilidade é minha, mesmo que tivesse alguém ajudando, uma das minhas filhas ajudando, sabe? Mas, assim, sempre muito atenta. Inúmeras vezes precisei encostar o veículo, ir lá ver o que estava acontecendo, sabe? Às vezes um não se acertou com o outro, vamos trocar de lugar, né? Aí de noite chama a mãe ou o pai, né? Quem atendia primeiro ali. Olha, aconteceu tal fato, né? Qualquer coisa me chama amanhã, sabe? Eu sempre muito em contato com os pais, assim. Eu não tinha medo de entrar em contato com os pais. Quando a gente fechava o contrato, eu dizia... Assim, que todos ficassem cientes assim, ó. Que no momento que eu precisasse de apoio da mãe ou do pai, eu ia chamar. E quando os pais tivessem... Porque, sabe, né? Conversa acontece na van, né? Conversas assim que às vezes a gente não liga ali, não ouve, né? Então, assim, qualquer coisa estranha que vierem conversar em casa, me chama, me avisa. Me avisa que no outro dia eu vou ficar de olho, sabe? Eu tinha um lema... Para mim, o transporte escolar é muito sério. Com certeza. Era muito sério. Para mim, é um assunto muito sério. Tanto que quando eu via colegas nossos estacionados em frente a bares e coisa assim, me subia um calor aqui, assim. Nervoso. Que não pode. Claro que não. Cara, tu tá levando ali, tu tá transportando ali pessoas, né? E no caso, crianças, né? E eu acho que é muita responsabilidade. Tem que estar muito atento ao que tu tá fazendo. E aí, no final do ano passado, quando eu vi que talvez eu não estivesse entregando o que eu sempre entreguei, eu me afastei. Porque o cansaço vem, né? Sim. Sim, imagina. Com Cansaço certeza. 24 anos, Porque é né? muita cobrança. Natural, Porque né? é cobrança ali o trânsito, as próprias crianças, que eu sempre digo, as crianças, elas são só crianças. Aham. O adulto é a gente que é ali. Isso. Então, enquanto eles estão comigo, eu sou responsável. E não tem como delegar essa responsabilidade para outra pessoa. Para o cuidador ou para uma minha filha maior que estivesse ali, sabe? É a responsabilidade minha. Então, eu levei sempre muito a sério isso. Falhas, provavelmente eu tenha tido sim, né? Mas eu sempre procurei dar o meu melhor ali. E eu acredito que tenha dado certo, porque quando eu encontro eles na rua... Nossa, se a gente vai para algum evento, por exemplo, algum evento que dá ali na cidade, alguma coisa que... Sempre vai ter pais ali, porque a gente transportou bastante gente. Aham. Durante muitos anos, dá bastante pessoas, né? Cara, eles vêm cumprimentar a gente. Às vezes eles cresceram, desenvolveram, ficaram adultos, assim, e a gente não
não liga aquela criança, aquele adulto, né? De 20 anos ali. Mas né? eles te reconhecem. Eu sou fulano, Janete, lembra? Eu morava lembro na... Eu digo, nossa, me desculpa, passou, tu cresceu, né? Mas assim, é muito carinho. Que É legal. muito carinho. Então, eu digo, nossa, eu acho que fiz um bom trabalho. Isso aí. Que sentimento tu teve quando que tu tomou a decisão não De vou não continuar? deixar disso, vou partir para um outro trabalho? Foi assim, ó, eu estava cansada, mas eu estava sentindo muito. Tanto que eu sinto, essa conversa com eles, eu sinto falta. Aí de vez em quando eu vou lá com meu marido, eu fico por lá, umas beliscadas, Vai no banco da frente e fica lá, né? porque eu fazia assim. Tinha dia que eu tinha que dar moral, né? Porque às vezes tinha dia... Cara, a gente tem filho, a gente sabe. Tem dia que nada adianta, nada segura eles quietos. Não. Eles estão agitados e pronto, acho que é o astral, assim. E aí eu dizia assim, tá, então hoje o dia vai ser assim. Eles têm que ficar só de cinto, eles precisam ficar de cinto, e o resto deixa acontecer. Né? Claro, se desse agressão, coisa assim... Sim, claro, é difícil, mas intervir, pode mas, acontecer, aham. porque eles são crianças. Sim. Então, assim, a gente para e organiza, né? Mas então, eu tinha dias que o objetivo era, eu tenho que ficar atenta no volante e chegar o mais rápido que eu puder. Porque eles são assim, eles têm bastante Estão chamando gás. chuva, Eles, né? Nossa, É. dentro do... Sim, a gente tá aqui num assunto É. calmo e tal, mas às vezes eles estão chamando chuva. É. Eu, a pequena, às vezes, ela tá tudo bem, ela começa num choro e tem que chegar, e a maior diz, ela tá chorando, disse assim, vai acalmando, aí dá alguma coisa pra distrair que nós já estamos chegando. E aí depois que chegou aí, claro, se não Aí é sossega. uma dor, Uma nada, mas emergência. às vezes só não quer sentar na cadeirinha, não quer colocar eles o estão cinto. cansados. Tão O fim da tarde, por exemplo, é cansado. cansaço, né? É. Cansado. E daí eu negociava com eles assim, eu fazia assim, ó. Porque a semana, para eles, 5 dias é cumprido, né? É. É cumprido. Então, eu dizia assim, ó. Até quarta-feira. Se todo mundo se comportar como deve na van, assim, quarta-feira a gente pode ter um lanchinho diferente no fim da tarde. Que legal. Nossa, daí eu até um entregava o outro, né? Porque, olha, fulano tirou assim. Porque aí tem aquela questão assim, antes de sair da escola, eu vou lá, reviso todo mundo de cinto, né? 25 crianças, tudo de cinto, 25, tudo de cinto. Eu sento, vou lá, me preparo para sair. Ó, o fulano já tirou o cinto. Vão dedurando o outro. Né? Então, eu disse assim, ó, tem que se comportar como deve, né? Botar Daí eles ordem. sabiam as regras, né? Não pode botar nada pela Isso. janela, nenhuma parte do corpo, ficar de cinto, pode conversar à vontade. Né? E daí, quarta-feira, a gente come alguma coisa diferente. Daí eu me preparava, chegava em casa, tinha que limpar tudo aquilo. Mas, né? Fazia era fazia gratificante, parte. né? E daí, a sexta-feira, outra coisa. Então, um dia era uma coisa a mais, um dia, tipo um pirulito, entendeu? Eles adoram pirulito, né? Isso. 99% deles gostam. Então, assim, um dia era um pirulito, um dia era uma coisa menos doce, né? Mas eu percebi que o doce acalmava eles um pouquinho. Então, eu usava um pouco disso também. E a As mães que me negociação, desculpem, né? Sim. né? Negociar, tem que saber negociar até com os Exatamente. filhos, né? Então, eu negociava assim, né? E sim, quando precisava, eu chamava a mãe. Mas só que daí eu tomei consciência de que quando eu precisava chamar a mãe, né? Eu aprendi a ter bastante cuidado com isso. Porque para a mãe é o filho dela. Uhum. A gente tem que ter cuidado com isso. Aham. Então, porque assim, eu tenho motoristas, colegas, né? Que eles fazem um escândalo, né? Quando acontece alguma coisa na van, assim, fazem um escândalo. Eu aprendi que escândalo não resolve nada. Não. Então, assim, mãe, olha só, aconteceu um fato desagradável na van, eu gostaria que tu me ajudasse. Tu conversa lá, vê o que aconteceu lá, porque às vezes o colega aqui tem uma versão, mas o outro lá tem outra. Isso. Porque eles são muito inteligentes, né? Com certeza. Então, assim eu consegui conciliar e assim eu consegui fazer meu trabalho, que se fosse hoje recomeçar e eu dizer lá na escola, lá no Sagrado, ai, não sei se podia falar o nome, mas eu já falei, lá na escola, dizer assim, eu estou retomando o transporte, em 2, 3 meses eu loto meu veículo, assim, sabe, se eu tiver um veículo grande, porque o pessoal sabe como eu trabalho. Aham. Sim, indicação, Muito vai que legal. vai, né? E nos últimos anos eu só trabalhei por indicação. Era um falava para o outro, né? Eu não precisava fazer propaganda, sabe? Sim. Fazer aquelas propagandas. E para qualquer tipo de serviço, né? O quanto é importante que a gente tenha um profissional, com certeza. que a gente tem uma referência, que é a indicação, responsável, que a gente sabe, né? Que a gente tem comunicação, o quanto isso é importante, né? E para as crianças e para a mãe é uma segurança extrema, assim. E eu acho que os pais, as mães, eles sempre confiaram em mim, porque eu sempre deixei muito claro como era, né? E eu só ficava chateada às vezes porque tinha pais assim que às vezes eles ligavam perguntando assim valor, preço do transporte.
Eu digo, mas e o valor fica onde? É. Um dia eu isso fiquei aí. um pouco chateada, porque Só muda o endereço. né? uma mãe, ela diz assim, quanto tu cobra para fazer tal coisa, tal trajeto e tal, né? Sabe que ela me pegou num dia que não estava muito assim, né? E eu disse assim, mãe, olha só. Ela não tinha nem me dito o nome dela e eu não perguntei. Eu disse, mãe, tu não gostaria de saber se a minha van tem pneu? Se eu tenho a carteira tudo em adequada para o dia. transporte? Se a licença da prefeitura tá ok? Se o seguro tá ok? Aí depois eu te falo do valor do transporte. Isso me chateava bastante. Porque tem o preço e tem o valor, né? Aham, aham. E faz toda a diferença. Com Exatamente. certeza. Ela nunca mais me ligou. Mas não é o teu cliente ideal, então tá tudo É verdade, certo. não era para ti mesmo. É. Mais ou menos isso. Eu não tenho filhos, mas eu tenho sobrinhos. Um de 10 e um de 7. E sempre que eu posso, eu pego eles na escola. Geralmente, quando eu estou aqui em Caxias, eles estudam em Farroupilha, então, na passada, já pego eles na escola e fica tudo bem. E vou dizer para vocês, a experiência que vocês têm, acredito que seja a minha também, porque eu adoro pegar eles na escola. Adoro, assim. Porque é justamente esse tempo que a gente tem para conversar. O pequeno... Tá, o maiorzinho, ele tá lá naquela coisa. Ele entra no carro, tchê, me empresta o celular. Dá o celular, porque ele tá naquela do... né? São fases. Da geração polegar lá. Mas o pequeno, ele fala. E ele conta o que aconteceu. Porque o colega isso, porque o colega... Gente, assim, ó, é muito gratificante para mim, enquanto tia, ir buscar eles na escola. Eu imagino para vocês, enquanto mães. Muito legal. Né? Teve 15 dias atrás, eu estava aqui, mas eu não sabia se eu ia conseguir chegar a tempo, né? Eu sempre aviso minha irmã, porque ela tem que avisar as provas, e tem toda aquela questão da segurança e tudo mais, né? E eu não consegui que ela avisasse eles que eu iria passar lá para pegar eles. Ela só avisou as prof. Quando o pequeno me viu na porta, eu não sei quem é que ficou mais contente. Se fui eu ou se foi ele. Assim, ó, de ver aquele sorriso no rosto daquele menino. Assim, ó, iluminou o meu dia. Iluminou, assim. Muito legal. Então, assim, digo para todo mundo que tem a oportunidade de estar com os filhos, seja filhos, sobrinhos ou quem quer que for, uma criança, estejam, porque é riquíssimo, é riquíssimo. A gente cresce enquanto pessoa, enquanto ser humano, porque eles são seres incríveis. A gente aprende muito com eles. E passa tão rápido. E passa muito rápido, exatamente. Já tão, né, adolescentes. Quando a gente viu, ele foi, que nem tu disse, né? Agora que tu falou, eu lembrei, eu também eu fui tia com 15 anos. A minha mais velha afilhada já tá grandinha hoje, né? Com 26, acho. E aí eu lembrei também que eu ia buscar eles quando eles eram pequenos, os dois. Eu sempre buscar. E aí era muito gostoso. Que era uma novidade, né, pra eles. Exato. Não era sempre, mas muito legal, muito gostoso. É bem, bem bacana, assim, é uma experiência única. É incrível. Né? Muito bem. Estamos encerrando, né? O tempo passa rápido para nós também, né? Passou super rápido. Queria que vocês pudessem deixar um recado para as mães que trabalham, que têm que levar os seus filhos, né? Ou para as mães que têm que deixar os seus filhos com um responsável pelo transporte. O que vocês falariam para essas mães para deixar elas mais tranquilas ou aproveitar mais esse momento com os filhos? Então, eu acho que é isso, né? De realmente ter consciência desse momento, né? Ter consciência desse momento que ele vai passar e que pode ser que agora... E eles vão crescer na ideia. Eles vão. Agora pode ser um pouco puxado, né? Porque a gente tem que abrir mão de algumas coisas, mas vale muito a pena. E que vai ficar de lembrança são essas coisas, né? Do momento que a gente teve com eles, do que a gente deixou gravado no coraçãozinho deles. Eu acho que, enquanto mães, a gente tem um papel, uma carga de responsabilidade muito grande, né? Então, que a gente se dê conta disso e realmente esteja ali com eles, né? Que seja no carro, que seja em casa, mas que a gente possa... estar de verdade e ser de verdade e dar o tempo adequado para eles, porque são essas coisas que vão ficar, né? Então, se a gente for amanhã, o que vai ter ficado de nós? Então, acho que é isso. Ótimo, perfeito. Eu, quando falo de filhos, sempre me emociono. Eu não posso ver ninguém chorando, tá? Mas faz parte, faz né? parte. Somos seres humanos, Isso então... aí.
chora, arrepia, enfim, tá tudo certo. O quanto é importante, né, quando a gente assume esse papel de ser mãe, e muitas vezes eu sempre digo que o CNPJ e o CPF eles caminham juntos, né, é inevitável, mas quando eu tô com a minha filha, principalmente a mais velha, eu acho que o exemplo arrasta, então a forma como eu tô falando, às vezes eu tenho que parar, respirar, tipo, às vezes sair de uma reunião pesada, um dia, né, pesado, mas eu paro, respiro e dar o start para assumir o papel de mãe naquele momento, por mais que caminha junto, mas para assumir aquele papel quando eu tô ali com ela, para poder realmente ter um tempo de qualidade, poder ouvir mais, né? Entender isso. Ouvir exatamente a pergunta que ela tem, porque às vezes a gente não precisa responder tudo que a gente acha que é. Às vezes só ouvir a pergunta de uma forma mais assertiva, a gente consegue entender e responder exatamente o que eles precisam. E eu e a Alice, a gente tem um combinado, sempre às vezes a gente não tá bem 100%. Às vezes ela não tá bem, uma coleguinha, claro, ou não dormiu bem, ou tá ansiosa por causa da prova. Então, às vezes a gente faz um desenho, um coraçãozinho, eu faço um coração na mão dela, eu faço um coração na minha mão, e eu digo, filha, se tu sentir saudade da mãe, tu dá um beijinho no coração e lembra que a mãe tá aqui junto contigo de coração, né? Então a gente faz uma marquinha ali sempre para poder ter isso. Que aí, às vezes, indiferente se a gente tá bem ou não, a gente tem que ir pra aula, claro, né? Não de saúde, mas a gente tá triste com a coleguinha, ou a prof não foi legal ontem, né? Ou não tirou uma nota boa, ou brigou com a mana, ou com a avó, com o vô, com o pai. E mesmo assim, a gente tem que cumprir com as nossas responsabilidades. Então, a gente passar para ela que mesmo que a gente não esteja muito bem, mas que a gente pode contar uma com a outra, que a gente pode se lembrar que existe esse vínculo, né? E para mim também eu fico muito emocionada. Eu perdi minha mãe muito cedo. E aí, eu perdi minha mãe, tinha 3 anos, fui criada pela minha tia e pelo meu tio, mas eu sempre quis ter a minha família, né? Sempre quis ter isso. E agora que eu conquistei, que eu tenho isso, eu tenho que dar o meu melhor, a minha melhor versão para estar ali junto com ela, para poder estar ouvindo. Às vezes a gente não é 100% boa o tempo todo, mas o quanto eu posso ser boa enquanto eu estou com ela, e o quanto eu pedi isso para Deus, porque às vezes é pesado, né? A gente às vezes não dormiu direito, a gente às vezes está doente, às vezes a gente está cansado, a gente tem um clientão, mas aí eu paro e penso, eu já pedi isso para Deus, eu pedi para ter essa família, eu pedi para estar com elas aqui, e aí aproveitar esses momentos, quer dizer, é um deslocamento, é um minuto a mais, às vezes eu deixo ela, eu chego 5 minutos antes da ginástica, a gente agora, vamos desligar o carro aqui, vamos conversar, agora o que eu faço de propósito, porque realmente é cansativo, mas é exatamente como eu gostaria de estar vivendo hoje, tendo minha filha, minha vida, eu tenho esse privilégio, como a gente falou no início, né? Como uma minoria, eu acho que é uma minoria das mulheres que tem esse privilégio, então nós somos privilegiadas, e eu quero que sim, que quando a gente possa aproveitar isso de uma forma positiva, a gente possa realmente estar ali vivenciando aquilo de corpo e alma como mãe, porque vai passar mesmo, né? Vai passar. Vai sim, muito lindo. Janete? Bom, como mãe, como as minhas filhas estão crescidas, eu digo assim que na época foi difícil, né? Não foi fácil. Mas agora eu vejo que o resultado é bom. Então quer dizer que nem tudo deu errado, né? Deu certo. Porque com a minha filha de 22 anos, eu consigo conversar com ela assim muito bem. Com essa nova caminhada que eu estou fazendo agora, se a gente sente e conversa como 2 adultas, assim, tá dando certo. Então eu acho que eu fiz certo lá. Claro que deve ter dado alguns errinhos, mas acho que a maior parte acertou, né? E assim, ó, eu diria para as mães assim, ó, que mesmo porque tem muita gente que trabalha muitas horas, né? Sim. Eu digo assim, o tempo que a mãe tiver com seu filho, que seja de qualidade. Ele pode ser pequeno, espaço de tempo ali, mas que seja de qualidade, que seja, não sei, se for 1 hora no fim da tarde ou de noite ali, mas que seja 1 hora que seja com o filho, né? Que vai valer a pena. Que vai valer a pena. Com certeza. E falando do transporte escolar, van, se eu tivesse que falar para as mães, eu diria assim, vai lá ver quem é essa empresa. Não se apegue tanto ao preço da passagem, entendeu? Deixa por último o preço da passagem. Vai lá e olha uma empresa, olha 2, olha 3. Olha como esse pessoal chega na escola. Olha como eles fazem quando eles vão lá buscar as crianças no fim da tarde ou no fim da manhã. Como eles se comportam na hora da entrada e saída das crianças? Onde estaciona essa van? Como o motorista se comporta? Ele tem cara de quem já veio bebendo? Ele tem documentação adequada? A van tem a licença adequada? Tem o pneu? Um dia que nem hoje, uma van sem pneu, pneu careca, cara, é propício a dar acidente. Então, assim, ó, primeiro se olha a segurança que o filho da gente vai ter. E depois a gente negocia
o preço lá da passagem, né? Aí tu agrega lá o valor e o preço. Aí tu vê se vale a pena, entendeu? Eu acho que isso cada mãe tem que fazer, cada pai tem que fazer. É um pouco trabalhoso na primeira semana ali da pesquisa, mas tem que fazer. Porque é dali que sai a segurança depois, de todo dia, ida e volta. Aí tu pode mandar e ficar tranquilo, né? E dá o peso correto também para aquele valor, né? Porque a gente gasta com tanta coisa, então às vezes a gente não se dá conta, né? Tá gastando né? Sei lá, 5% Sim, do que tu exatamente. gasta com o filho é na segurança dele. Olha a importância que isso tem. Então, às vezes a gente não É dá a muito dimensão importante. correta pro valor que a gente está gastando. Se tivesse uma mensagem para dizer para os pais, eu diria, vão lá e primeiro, antes de pedir preço, vão olhar o que tem lá. E olha a empresa e cuida como anda na rua. Se o motorista cuida do sinal, se ele deixa as crianças com o braço para fora. Hoje em dia, as empresas todas elas têm os emblemas, né, nos laterais e tal. É fácil de olhar. Fica ali na escola, vê quem chega, vê quem sai. Você tira esse dia para isso. É isso aí. Né? Que dali tu tem uma ideia de, se ele faz assim aqui na escola, como ele vai fazer na rua, fora daqui, né? Porque se chegar mal na escola e pegar as crianças mal, é claro que na rua vai estar mal. Eu diria isso. Reflexo. Ótimo, Exatamente. perfeito. É por aí mesmo. Agora sim, para finalizar, deixem os seus contatos para quem está nos assistindo, para quem vai nos ouvir, enfim, né? Para o pessoal conhecer um pouquinho melhor vocês. Pode ser? Eu acho que o Instagram, né, que é o melhor canal aí pra gente se achar. O meu Instagram é meu próprio nome. Eu trabalho com marca pessoal, então eu acho super importante que seja. É Andreia Neucamp. É Andreia com I e o Neucamp com K e P no final. Muito bem. E o meu Instagram é Maiara, com Y, Sâmia, com Y também, Maiara Sâmia. E tem o @ e também, se quiserem mais informações sobre o Clube W2W, lá no meu Instagram tem também o @ do W2W, é w2w.caxias. Ok. A Janete está em transição de carreira, né? Fala um pouquinho. Sim. Então, nesses últimos 10, 12 anos, enquanto eu fazendo transporte, eu comecei a fazer terapia holística, receber do terapeuta, né? Isso me ajudou bastante no meu trabalho, muito mesmo. E eu fui gostando daquilo a ponto de começar a fazer cursos, né? Então, agora eu estou me direcionando mais para isso. Eu ainda não estou atendendo, né? Mas logo eu vou começar a atender com terapias holísticas. Eu tenho 4 formações com a das ervas, né? E a gente também vai trabalhar com velas aromáticas, sabe? Com ervas, energia das ervas, né? Então, eu digo a gente porque a minha filha vai me ajudar nessa coisa, sabe? Do Instagram, porque ali, para mim, né, é mais fácil o volante ainda. E lá, então, está como Templo das Ervas. Legal, né? legal. Mas a gente ainda está começando, entendeu? Então, ali não está ainda muito, né? Mas a gente está começando, trabalhando ali. Legal. E os atendimentos também, eu vou começar daqui a pouco, online e presencial. Legal. Que é um sorte. chamado, assim, que está vindo, assim, sabe? Muito forte, assim. Viu por que eu quero trazer ela para o clube? Vocês entenderam? Muito bem. Então é isso, gente, né? Antes de encerrar, então, quero desejar um feliz Dia das Mães para minha mãe, principalmente, né? Para vocês que estiveram aqui comigo nesse dia importante e emocionante também, né? Então, feliz Dia das Mães para vocês. Obrigada. Desejo sempre tudo de bom, que vocês tenham muitos anos de vida para compartilhar e para estarem junto com seus filhos e suas filhas sempre, né? E cada momento com eles é super rico, tá bem? E feliz Dia das Mães para todas as mães, para as mães que são nossas clientes, para as mães dos nossos clientes, para todas as mães que estão nos assistindo e que estão nos ouvindo. Estamos encerrando mais um Esmouta Podcast e até o próximo.